Causos encantados. Você com certeza já ouviu falar de histórias de lobisomem. E se teve a sorte, conseguiu ouvi-las de alguém que testemunhou um encontro com essa lendária criatura. Mas você já se perguntou por que existem tantos relatos assim? Histórias de pessoas que já viram ou tiveram um encontro com lobisomens no Brasil existem desde os primórdios da nação. E alguns desses casos chamaram tanto a atenção que muitas vezes foram notícia no país. Causos de lobisomem estão entre as poucas lendas que ainda permanecem assombrando o Brasil hoje em dia. Mesmo com os avanços tecnológicos, essa figura continua forte até mesmo em zonas urbanas. Mas eu encontrei um dos casos que talvez seja o primeiro registro de lobisomem no Brasil. O registro desse caso está em um livro publicado na Inglaterra em 1816. A obra só veio a ser publicada completa no Brasil mais de 100 anos depois, traduzida pelo mestre Câmara Cascudo em 1942. O escritor dessa obra era o Henry Coster. Em 1809, com apenas 25 anos, Henry Coster chegava ao porto do Recife para se tratar de uma tuberculose. Acabou que ele adquiriu um engenho em Itamaracá, chamado de Engenho Jaguaribe. Em 1816, de volta à Inglaterra, ele escreveu um livro que se chamaria Viagens ao Nordeste do Brasil. E entre tantas aventuras, existe um relato de lobisomem. Um negro livre que conhecia enquanto morava naquele lugar, veio me ver quando fui para Itamaracá. Ele me contou, com um semblante de muito horror, sobre o destino de um homem que havia trabalhado para mim. Ele me disse que essa pessoa às vezes se tornava um lobisomem. Eu lhe pedi para explicar aquela história, e ele me disse que o homem às vezes transformado em um animal do tamanho de um bezerro, mas com a aparência de um cachorro, saía de sua casa meia-noite já transformado em bicho e corria com violência de um cachorro louco, atacando qualquer um que pudesse encontrar. O homem negro estava perfeitamente persuadido de certeza de que sua declaração era real, e ainda relatou que seu cunhado e sua irmã encontraram esse animal em comum perto de sua casa. Coster não acreditou na história, mas resolveu incluir no livro este relato. As pessoas que moravam nesta outra região também foram vítimas do sobrenatural. Conta os moradores que uma pessoa da família caminhava numa estrada perto desta casa. De um momento para o outro surgiu um bicho que mais parecia um lobo. O homem resolveu então atirar no bicho. Desse dia em diante, a família que morava na casa nunca mais teve sossego. Edésio foi testemunha dos momentos de pavor que a família passou. Todos na região ficaram amedrontados. O bicho desapareceu naquele momento, depois apareceu de novo e acompanhou ele até a casa. Aí quando chegou aí já continuava só fazer, jogava fezes na comida, jogava fezes no café, jogava pedra no povo que estava dentro de casa, e aí deixou o povo tudo desassossegado. Foi preciso que o povo se mudaram, deixou só o terreno e foram embora. Não tinha sossego. Via um rapaz passear aqui mais o outro, esse bicho jogava pedra nele, fazia galo na cabeça do rapaz de tanta pancada. Aí o rapaz corria e ia embora. O ex-jogador de futebol Wilson Dourado teve um encontro macabro com um lobisomem. Fato esse que ele nunca mais esqueceu. É mais uma madrugada de quaresma no bairro Vila Aro. Um homem segue pelas ruas desertas da madrugada. Ele é Wilson Dourado, que volta de uma discoteca. Ele já era acostumado a andar àquela hora. Wilson passava por uma rua deserta onde só tinha algumas casas abandonadas e muito mato. Foi quando, de trás de uma moita, ele viu aquele som estranho, mas ainda humano.
A curiosidade logo lhe fez querer saber o que era aquele som. Talvez fosse algum casal, pensava ele enquanto seguia. Achou aquilo estranho, pois o som parecia ter vindo dali. Mas ao se aproximar do lugar de onde vinha aquele som, foi quando se ouviu aquele rosnado atrás dele. Wilson se assustou e sentiu um arrepio lhe percorrer o corpo. Temia se virar e ver aquela criatura que fazia aquele som. Ele apenas torcia para que fosse apenas um cão escondido no mato. Mas quando se virou, o que viu foi algo que ele jamais esqueceria. Atrás dos matos estava uma criatura que não era gente e nem animal. De costas para ele estava um ser encurvado, de onde vinham os sons daqueles rosnados. De repente, aquela criatura se virou, ficando de frente para o Wilson, a ponto de atacá-lo. O homem se assustou, movendo-se para trás. A fera pareceu avançar em sua direção. Foi então que o Wilson se virou e já saiu correndo dali. Correu vários metros e olhou para trás e viu que aquele ser macabro lhe perseguia, pulando e sempre encurvado. Mas o que mais lhe aterrorizou naquela hora foram os olhos vermelhos. O lobisomem parecia não querer parar mais. Por isso, Wilson, que era um ex-jogador de futebol, aumentava cada vez mais a velocidade. Logo, ele chegou a uma rua iluminada, e quando parecia que a fera lhe alcançaria, alguns cães da rua apareceram e cercaram a criatura. Era noite de lua cheia, quando este homem aqui passou um susto que ele nunca imaginou na vida. Este cachorro latia muito, insistentemente chamando a atenção de todos da casa. O barulho era igual ao quê? O barulho era grande. Um bicho pulando, negócio estranho. Aí fui abrir a porta, né? Pra ver, aí passando aquele bichão grande. Era que tamanho mais ou menos? Grande, assim, não sei, um pouco de 1 metro. A cara dele, como que é? É muito feio, tipo um lobo, um bicho assim, carona comprida. Qual a cor dele? Preto. E o olho? O olho é uma torchona de fogo. Essa torchona de fogo nela. E passou assim pra cima, né? É uma coisa rápida, é ligeiro. É ligeiro, aí desceu de cabeça baixa aqui. Você tem certeza que era um lobisomem? Sim senhor, sim senhor. A nega disse que é mentira. Pois então, no dia que ele passava, ele mete a cara. Na hora, qual foi a sua reação? Rapaz, eu tive medo demais. Eu corri pra minha rede, liguei a televisão, na rede, não disse nem a mulher. Me dizer de manhã. Era que horas? Faltava 15 minutos para as 2. Olhei no relógio. Se ele viesse pra cima de você, qual seria a sua reação? Rapaz, é correr. Correr, que o bicho é feio. Depois que você viu este bicho, segundo você, um lobisomem, como ficou a sua vida? Rapaz, eu não saio mais de noite, não. 9 horas, já entro pra dentro de casa. Não vou pra nenhum canto, não, depois. Nem que lhe pague? Não, nunca. E se você é daqueles que não acredita no testemunho de uma só pessoa, nesse caso, temos várias pessoas que viram esse ser ao mesmo tempo. Como era essa coisa? Cabeludo, negócio feio do cabrudo mesmo. Era mais ou menos umas 9 horas da noite, quando um ônibus cruzava a estradinha de terra na comunidade de Lagoa do Mato, em Panelas. No veículo vinham os estudantes da comunidade de mais um dia de aula. Mas aquele dia ficaria marcado para sempre na vida deles. De repente, eles ouviram o som de rosnados horríveis ao redor do veículo.
Algo seguia o ônibus de dentro da escuridão das matas. Alguns estudantes em suas conversas nem deram conta, mas os mais atentos logo prestaram atenção na mata. Ai, meu Deus, olha aquilo, olha! Ai, meu Deus! Os estudantes começaram a gritar enquanto sentiam o suposto bicho balançar o ônibus. Segundo eles, o barulho era de um animal feroz. Foram minutos de tensão e medo. Alguns estudantes avistaram ao lado do veículo uma enorme criatura peluda correndo e emparelhando com o ônibus. O motorista, ao ver aquele ser, acelerou. Mas aquela criatura facilmente os alcançou novamente. Naquele momento, a besta chegou a balançar o ônibus com uma força descomunal. Esse fato foi matéria em vários jornais e TVs do estado de Pernambuco. Além dos estudantes e do motorista do ônibus, 2 agricultores que vinham à frente do ônibus em uma moto também viram quando o ser pulou de dentro da mata para a estrada. A gente vinha, né, na moto, eu e o rapaz, nós vinha de moto na frente e pulou, né, da cerca de arame, lá de nós. Eu quase que eu caio da moto, aí ele apertou a moto, nós viemos descendo até no corredor, peguei um gás de avelói e vamos voltar e ajudar os meninos lá no ônibus. Quando nós voltamos, o ônibus estava lá parado, o menino correndo atrás dele, dentro do cercado. Entrei dentro do ônibus, as meninas tudo com medo, chorando, outras nervosas. Nós vinha normal, como nós vinha todo dia, e depois apareceu uma coisa estranha. Como era essa coisa? Cabeludo, negócio feio do cabruco. Chegou a correr atrás do ônibus, tentou pegar vocês? Correu, sim. A velocidade que você desenvolvia? Eu acho que era uns 60, 50. Mesmo assim, ele acompanhou? Foi. Aí depois sumiu. Fazia algum barulho? Era um barulho danado. Barulho estranho. E grande. No dia seguinte, vários moradores se juntaram e foram até o trecho em que o lobisomem tinha aparecido. E assim, vasculharam todo lugar armados. Mas o mistério só aumentou quando eles se depararam com uma cruz solitária dentro da mata. Os moradores se reuniram para caçar o suposto bicho que atacou os estudantes. Saíram com pás, enxadas, foices, facões e seguiram para o local, onde ele havia desaparecido. Mas ficaram surpresos e intrigados, porque no local havia apenas uma cruz. Rapidamente, a história se alastrou por toda a cidade e a vida dos moradores foi alterada. Se antes as noites em Lagoa do Mato eram tranquilas, passaram a ser assustadoras. O dia a dia dos moradores da comunidade de Lagoa do Mato, na zona rural de Panelas, no interior de Pernambuco, era calmo e sossegado. Mas os agricultores, que eram acostumados a acordar cedo para lavrar a terra e cuidar dos animais, eles que caminhavam pelas estradas à noite para ir à casa dos amigos, ou que se sentavam nos terreiros sob a luz da lua após um dia de trabalho, viram esta rotina de tranquilidade mudar completamente. Hoje, quando a noite chega na comunidade, eles se apressam em fechar as portas. Tudo isso após a aparição de algo que eles acreditam ter sido o lobisomem. Quando anoitece, fecham as portas. A criatura não foi mais avistada desde aquele dia, mas alguns moradores afirmam que ela tem rondado e andado pelas ruas e matas nas madrugadas. De longe, sempre observando os moradores nas noites escuras, protegida pela escuridão da mata. O suposto lobisomem não voltou mais à Lagoa do Mato. Mesmo assim, a notícia da aparição dele se espalhou por toda a comunidade e por sítios vizinhos. Alguns não acreditam que foi o lobisomem. Mesmo assim, preferem não sair mais à noite. Já outros, mesmo não estando no mesmo local que o suposto lobisomem apareceu, dizem acreditar que ele tenha caminhado pelo sítio. Ninguém sabe que bicho é isso, ninguém sabe. Ninguém também, eu penso que muita gente não acredita, mas eu acredito nisso, que faz até medo. Com o tempo,
ele sumiu, esse lobisomem. Aí ninguém sabe, né? Em que ficou, a história acabou por aí, mas só que foi verdade, ele apareceu. Vocês não duvidam? Não, assim de noite eu não saio, fico muito em casa também, né? E se deparasse com um lobisomem? Ai, não sei não, só Deus. E você acredita nesta história? O que faria se deparasse com um lobisomem em uma estrada, como aconteceu com os alunos de Lagoa do Mato? Esse caso misterioso e assustador permanece como um dos registros mais assustadores sobre lobisomem. A prova está no testemunho de muitos estudantes que vinham no ônibus, além do motorista e mais 2 agricultores. E se no tribunal esse tipo de prova funciona, por que nesse caso não pode ser levado a sério? Sempre há aqueles que, quando alguém conta uma história de lobisomens, não acredita. Mas o que dizer quando 2 famosos contam sobre seu encontro com uma dessas criaturas? Foi o que aconteceu com a dupla de cantores sertanejos, Chitãozinho e Chororó. Araraquara, São Paulo, anos 70. Tenho aqui ao meu lado Chitãozinho e Chororó. E vamos começar ouvindo essa história, Chitão, do seu encontro com um lobisomem. Olha só, não foi exatamente só o meu encontro, o Chororó estava também. A gente tinha feito um show na região de Araraquara e nós tínhamos acabado o show, pegamos uma estrada, uma cidade ali perto. A gente estava indo na direção de Jaú. E eu estava dirigindo... E ali é região de lobisomem? Ali naquela... Não sei. Eu sei que tem muita fazenda. Naquela época era mais, não tinha tanta canavial. Tem uma ideia, na época o Aston Luiz estava sendo duplicado ainda. Era pista única para Rio Preto ali. E a gente vinha, era Semana Santa. Nós terminamos o show não foi lá grande coisa. A gente estava meio aborrecido e tal, conversando ali. Onde nós vamos parar, não sei o quê. E de repente tinha um... Isso que ano era, mais ou menos? Mais ou menos, década de 77, 70. Comecinho de carreira. A gente tinha um Fusca e de repente a estrada foi afunilando assim e tinha uma barreira assim, na estrada. Aí quando nós olhamos, aquela época tinha farol de milha no carro, tinha um vulto parado assim de frente pra gente. E a gente tinha que chegar perto porque era um desvio. A cerca aqui, essa barreira aqui, a gente tinha que fazer isso. Quem guiava? Tava eu dirigindo, o Chororó do lado e um amigo nosso que trabalhava com a gente atrás. Aí tinha aquele vulto, de repente ele levantou e era muito alto, grande, para ser cachorro, parecia urso, uma coisa esquisita. Ele chegou até na frente do carro, aí olhou assim, abaixou a cabeça, saiu correndo. Um pouco ele levantava, um pouco batia as mãos no chão. E aquela coisa esquisita, sumiu no meio do pasto, passou embaixo de uma porteira lá. E nós começamos a conversar. Que bicho é esse? Lobo, não ser lobo, é grande demais, cachorro. Aí urso não tem. Aí os 3 pensaram igual. Bicho, hoje é sexta-feira. Será que isso é o lobisomem? Se é que existe lobisomem, a gente já deve ter visto isso. Aí era um lobisomem. De madrugada, algo assustador andava acontecendo nas ruas da cidade de Itapoá, em Santa Catarina. É época de quaresma, tempo que, segundo a crença popular, é propício para o aparecimento de assombrações. Itapoá, Santa Catarina, 2013. Então, eu fui passear no carnaval com meu marido na terça-feira. Então, voltei umas 2 horas da manhã, já era quarta. Então, quando eu tava na esquina de casa, já ouvi um som de... Não tem como explicar, ele era meio humano, meio de animal. Era um som muito alto, parecia um pouco de dor. Era umas 2 quadras lá pra baixo. E aquele barulho veio vindo pra cima, veio correndo. E por onde ele foi passando, os cachorros foram latindo. Aí quando eu cheguei na frente de casa, mais ou menos, eu olhei pra esquina e todos os cachorros estavam correndo lá pra cima. Tinha mais ou menos uns 12 cachorros latindo bem bravos. E você, na hora, o que você pensou? Você pensou em correr? Você pensou em... No que você pensou? Na hora eu pensei e fui pra dentro de casa. Quando cheguei aqui, minha mãe me viu branca, assustado, meu marido também assustado, porque era um barulho assim que não tem como identificar. Era uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Você acha que no caso ali é sobrenatural mesmo? Sobrenatural. Era muito alto, era muito estranho, não tem como identificar. Essa história do lobisomem começou há umas semanas atrás, quando uma senhora convocou, então nos chamou a equipe de reportagem da TV Itapoá
afirmando que na casa dela havia um lobisomem e que o mesmo havia deixado pegadas em sua residência. Foi numa segunda-feira quando eu vi, exatamente, ali ó, quatro ripas arrancadas, eu consertei. Na terça-feira começou tudo de novo. Essas pedras e as ripas estavam jogadas todas em cima dessa moita aqui. Tá bom, consertei tudo. Aí o que aconteceu? Aconteceu que as pegadas começaram a aparecer lá dentro de casa. Isso daqui foi agora, semana passada, que aconteceu. Eu consertei, quebraram novamente, viraram tudo, tiraram ripa lá também. Então, aonde que as pegadas estavam aqui, ó, foi amassado. Aonde não sei o que é, mas isso daqui aonde passou, simplesmente seca as plantas todas. Aonde ele tem a pegada. Então, vocês vão ver agora as pegadas enormes que estão aqui. E só vai até onde está o meu quarto. A janela do meu quarto, aonde que à noite simplesmente ficava rosnando 1h30 da madrugada. Tá aqui, para quem quiser ver. São as pegadas que agora a dona Marina tá mostrando pra gente. Aqui tem uma ali, agora aquela ali é impressionante, essa aqui, ó, essa pegada aí. Mas aqui também. Aqui, ó. Aqui tem mais. Derrubar litros que eu não arrumei nada, porque eu falei assim, não, eu vou ter que, alguém vai ter que vir aqui para ver isso daqui, porque isso daqui não é um cachorro, não é pegada de cachorro e também não é pegada de ser humano. Dona Marina, mas onde passava que ia queimando, no caso, a pimenta, até pimenta secou aqui? Secou até pimenta, tá ali, ó, dá para filmar lá, secou o pé inteirinho. Tá, depois ele veio pra cá. A senhora disse que ouviu também uns uivados muito fortes. Seria esse tipo de cachorro? Como é que... Explica pra gente como é que é. Dessa forma? 1h30 da madrugada, eu dormindo no meu quarto, sozinha dentro da minha casa. Agora imagine você, se vocês estivessem ouvindo isso daqui, no quintal da tua casa, na janela do teu quarto, vendo todas as marcas que tem no quintal, as coisas tudo quebrada, não come nada, não tira nada. Quantos dias vem acontecendo? Há 15 dias? Há 15 dias. Tem dia que é um dia sim, um dia não? Semana passada, dia sim, dia não. Essa Semana Santa, todo santo dia. Menos ontem. Ontem tentaram mexer na fechadura da minha casa, na porta da minha casa, só que não deixou marca nenhuma. De quarta-feira para quinta-feira não apareceu mais essas pegadas aqui e também não aconteceu nada. Por ser noite de lua cheia, que a lua estava bem cheia essa semana, a senhora acredita que seja lobisomem? Eu não sei, porque eu nunca vi um lobisomem na minha vida, eu nunca vi, eu só assisti filme. Mas dá a entender que poderia ser sim. Pelos filmes que eu já assisti, poderia. Mas, como disse, o que eu vou falar agora para você? O que eu vou dizer agora para você? Se é ou se não é? É uma coisa oculta. Meu filho apenas, na mesma noite que eu escutei, 1h30 da manhã, que eu escutei esse barulho estridente, ele simplesmente, quando eu falei assim, filho, esse cheiro de enxofre aqui dentro de casa com o cachorro molhado. Ele abriu a porta e veio aqui. Agora se pergunte para ele o tamanho do animal que estava aqui. Parece um cachorro todo peludo, preto, e simplesmente sorveteu. Ele saiu correndo atrás e sumiu. Não dá para saber o que é, porque é muito rápido. No mesmo momento que vê você, já desaparece de uma hora para outra. Que bicho é esse que tem vindo aí? Pode ser um lobisomem. Poucos tiveram a chance de avistar um lobisomem, e menos ainda aqueles que tiveram a chance de matar um. Foi o que aconteceu com esse senhor em uma madrugada na mata, onde ele se deparou com um destes seres aterradores. E com sua coragem, acabou matando um lobisomem. Esperantinópolis, Maranhão, 2014. Estamos no povoado Serraria, município de Esperantinópolis, e soubemos, ainda em Esperantinópolis, de que aqui reside um homem por nome de Manduri, que matou um lobisomem. Ele mora, quer dizer, muito isolado, né? Mora isolado, e como você pode observar, ele mora aqui nessa direção. Queria que os homens do mundo inteiro tivessem
Somente o respeito sobre o negócio tá bonito com os outros, que nem eu não havia. Eu ia ir na mata virgem. E aí lá, eu pensava que era mateiro, sabe? Aí eu pensei que era gente, eu digo, é caçador, eu não vou, eu não defendo. Aí quando eu vi que tava perto demais, aí eu froquei a lanterna, sabe, bem em riba dele. Aí ele ficou enxado, lá mais ou menos 60. Era que nem gente. 2 pés, não tinha roupa, só aquela cabelança. E aí é o seguinte, esse bicho veio em cima, na hora que eu botei a lanterna, eu atirei ele dentro do olho, meu Deus! Ele veio... Menina, apareceu uma catinha que tem esse cachorro, não tinha visto. Que tamanho era o bicho? Rapaz, ele era um tronco mais um. Fio de cabelo, cobriu. Aí eu não vi cabelo, só aquele montão. Rapaz, me deu medinho, mas na hora o meu ia morrer, atraçado mesmo com o meu chicão. Eu tinha gosto de morrer, mas eu não corri não. Eu atirei nele, mas eu não fui lá. Eu dei aquela de leve, eu digo, mas eu pensei que era. Quer dizer, não pensei, porque gente daquele jeito só se era, tirou o cabelo. Lá, ele já tinha botado em gente, nunca mais ele saiu rindo de gente. A bala entrou no olho dele, aí eu voltei pra trás, pô. Rapaz, olha lá, cipó, não sabe. Puta, coisa horrível. Era coisa horrível. Aí eu aguentei o galho. Quantos anos o senhor tem hoje? Quantos anos o senhor tem hoje? Rapaz, é o seguinte, eu sou de 40, né? 74 anos. É. Você tá novo. Rapaz. Tá parecendo um menino de 15 anos. Ah, meu irmão, que é isso? Coitadinho, todo mundo... Matou um lobisomem novo desse jeito? Tá bom. O que você precisa para acreditar na existência de um lobisomem? Talvez não precise muito, mas esses 2 irmãos conseguiram a proeza de capturar uma dessas criaturas. São Tomé, Paraná, anos 70. Um mistério rondava um sítio em uma cidade no interior do Paraná. O local onde se fabricava farinha de milho, todas as noites algum animal estava comendo entre 10 a 20 quilos deste material. Eu não achava que era um animal, mas animal para comer 10, 15, 20 litros de fubá era difícil. Aí foi que nós resolvemos falar com ele de fazer um jeito de nós pegar esse sujeito que estava comendo esse fubá. Aí eu falei, senhor, faz uma porta boa aí, que nós vamos pegar esse bicho. Como é que estava a noite? Clara, lua, inteirinha, tempo limpinho, estreladinho. Esperemos a noite toda, 2 noites, ele não veio, na terceira noite ele veio. Vimos aquele bicho passar, entrou, o barraquinho, aí fechamos o portão, fechamos ele lá dentro. Imaginando que o que tinham capturado era apenas um animal, os 2 irmãos deixaram para ver a criatura somente pela manhã. E qual não foi a surpresa quando eles voltaram? Nós fechamos e fomos para casa, né? Fomos em casa, cedinho avisamos ele, fomos lá para ver, ele dizia assim, nós vamos fazer uma castração nesse bicho. Quando vocês foram lá, que abriram a porta, o que vocês achavam que estava lá dentro? Eu pensei que era um animal. Apresentou o tipo de um animal, tipo que nem um urso, nós achávamos que era um animal. Eles abrimos a porta, fiquemos tudo estranhados, porque vimos aquilo, né? Então uma pessoa no canto da fábrica de fubá, em pé. Era uma pessoa. Foi embora que nunca mais nós vimos, nem soubemos notícia dele, nada. Mas o senhor acredita então que seja um lobisomem? Rapaz, não pode ser outra coisa não. É certeza que era. Ele desapareceu, passou na fazenda, que ele morava numa fazenda, deixou até o salário dele
pegou a família e sumiu, que nunca mais ninguém viu. Nós vimos o lobisomem, nós prendemos ele, e era um lobisomem. Verdade, verdade, foi verdade mesmo. Prendemos mesmo. Nós estávamos juntos, prendemos o lobisomem. Quando se fala em encontro com lobisomem, são poucas as provas que as testemunhas têm. Mas este caso, uma foto da criatura teria sido tirada. Mirassolândia, São Paulo, 1985. As histórias de lobisomem na cidade de Mirassolândia assombravam os moradores há várias décadas. A criatura chegou a ser avistada em uma sexta-feira, próxima a um cemitério. É quando o espião, chamado Osmar Nascimento, decide provar a todos que lobisomens são reais. Numa certa madrugada, ele vai sozinho até um cemitério e acaba se encontrando com a temível criatura. De posse de uma câmera fotográfica, ele faz o registro daquele que seria a foto de um lobisomem. Na imagem, vemos um ser bizarro que aparenta ser parte porco e parte cachorro. O seu Marcelino, barbeiro da cidade, garante que o bicho existiu mesmo. Todo mundo falava que existia aqui. E muita gente viu aqui. Ele vinha na figura de um cachorro preto. O Tita, que era amigo do Osmar, o peão que fez a foto, diz que se lembra bem desse dia. Mas ele não disse quando ele foi tirar a foto: ô Tita, vamos lá comigo? Ó, eu vou falar uma coisa pra você, até ele me incentivou, né? Eu falei, mas não vou não. Fato é que a imagem existiu e que repercutiu bastante. Nos jornais da época foi assunto, capa, manchete. E o Osmar ainda deu entrevista, dizendo sem medo nenhum: fotografar esse bicho não é nada pra mim, é fichinha. Quando esse zum 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 saiu, o Jairo, que era criança, tremia de medo. Passar sozinho à noite pela rua, nossa, era um desafio e tanto. Com 6 anos, 7 anos, você fica impressionado com a foto. Parecia uma coisa do outro planeta mesmo, né? Uma coisa sobrenatural, né? Infelizmente, o seu Osmar não tá mais vivo para garantir pra gente se isso é mesmo uma foto ou uma pintura. Mas o Anderson, filho dele, jura de pé junto. É foto, né? É foto, é foto. Ele tirou mesmo? Tirou, ainda há um tempo atrás tinha até a negativa. Ele foi corajoso. Muito, muito corajoso. Mas o que fazer quando o lobisomem tenta invadir a sua casa? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, 1995. Algumas pessoas da cidade de Três Lagoas passam a suspeitar que um estranho animal está rondando a região quando anoitece. Rapidamente, o ser é identificado. O animal era, na verdade, um lobisomem. E não foram poucos os que chegaram a ver a criatura. Os avistamentos eram tantos que até mesmo a polícia local teve que intervir. O povo da cidade ficou com muito medo. E a polícia foi para a rua. Começou a caçada ao lobisomem. Fomos obrigados a tomar essa atitude para fazer com que a população retornasse às suas atividades normais de aulas, de vida noturna, tranquilamente. Os moradores de Três Lagoas saem de noite para caçar o bicho. Na frente vai um rapaz e vai de porrete. Apesar da incredulidade de alguns, os relatos sobre a criatura só faziam aumentar. E não era dúvida para ninguém que algo estranho acontecia na cidade de Três Lagoas. Porém, os relatos mais tenebrosos são daqueles que tiveram sua casa quase invadida pela criatura. Estava naquele sono, escutei aquele barulho, sabe, os cachorros latindo, os gritos de umas mulheres. Falei, isso é briga, não vou nem sair. Aí quando eu abri a janela, que eu olhei só pelo canto, estava aquele monstro no meu portão. Aí estava no portão e ele enfiava o focinho assim debaixo do meu portão, assim, para levantar, sabe? Eu falei, meu Jesus do céu, que bicho será esse? Só pode ser uma assombração, uma coisa do outro mundo. Ele é um porco muito esquisito. Eu falei, eu não vou nem falar, ainda pensei assim, era, que a gente grita assim, era, né, quando vai tocar um porco. Aí eu não falei nada porque eu fiquei com medo dele invadir e me devorar lá dentro. Ele é um bicho feio mesmo, na minha vida eu nunca tinha visto. Não, ele não gritava, só fazia assim.
Falei, meu Deus, o que é isso? É uma coisa horrível, filho. É uma coisa horrível, eu não posso divulgar o que era aquilo. Ele era um tipo de porco, um tipo de um urso. Eu sei que era horrível. Ele não tinha rabo, não. Ele era cotó. E as patas dele eram bem enormes. Agora a unha dele eu não vi. Sei que ele era enorme mesmo. O resto da noite eu não dormi. Ai, meu Deus, tomara que meu velho chega logo. Quando foi 4 horas da manhã, ele chegou. Aí ele viu o portão meio arrancado, né? Falou, velho, o que foi isso aqui? Eu falei, foi o lobisomem. Ele deu risada. Falei, que lobisomem? Que lobisomem? Isso é algum malandro, sem vergonha, um cachaceiro que vem aí. Deixa ele passar aqui que eu vou pegar ele a unha. Eu fui e falei assim, vai abusando com as coisas que não é desse mundo, coisas invisíveis, né? A última vez que o lobisomem apareceu foi nesta casa simples da Vila Alegre, em Três Lagoas. Aqui moram um casal e um filho recém-nascido. O bicho, segundo a família, por volta de meia-noite, fazia muito barulho do lado de fora. Em poucos minutos, ele foi para o telhado, retirou 2 telhas e só não entrou porque a família começou a gritar. O casal acredita que o lobisomem, ou o que quer que esteve aí em cima, estava atrás mesmo, é do pequeno Lucas. A família agora corre contra o tempo para batizar o único filho. Criança sem batizar, o lobisomem persegue, né? Então a gente vai batizar para ver se não apareça mais, né? Os relatos de pessoas que viram lobisomens são muitos, mas poucos são os que tiveram a chance de ver um homem se tornar um tenebroso lobisomem. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, 2008. O bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, não tem mais suas noites de paz. Quando a cidade anoitece, pessoas começavam a avistar uma criatura peluda, andando e se escondendo entre as ruas escuras. Assim, que horas era da madrugada? 2 da manhã, 3, 4? 2 horas para as 3 horas da manhã. Daí quando ele abriu a grade, ele se deparou com, assim que ele falou pra gente, com um ser muito grande, todo negro, coberto de pelo. Só que assim, um homem só contra um chamado lobisomem não adianta, né? Nós vimos uma pessoa andando na direção daquele poste. Por um segundo de tirar a vista e voltar novamente, esse rapaz não estava mais andando normal. Ele estava cambaleando. Quando chegou perto daquela árvore, ele começou a querer colocar as mãos no chão. Ficar de 4? Sim, querendo ficar de 4. Aí foi quando nós começamos a prestar bastante atenção só nele. Foi quando ele colocou a mão no chão e a gente viu essa parte aqui de trás, da pele branca dele, ficando escura. E daí nós já estávamos mais eu já estava mais em mim, eu estava... Não sei o que fazer, não sabia se corria, sabia se via, se para tirar a certeza daquilo ali. Cada vez que ele botava a mão no chão, fazia buracos, não patas de cavalo, de cachorro, do que seja, fazia buraco. Engateou e daí eu já não tinha mais nenhuma dúvida do que eu estava vendo, só não vi o rosto. Ruas desertas e a todo momento, uma simples sombra no muro e muita gente já acha que o monstro está por aqui. Mas as crianças... Você já viu o lobisomem? Já. De noite assim? De noite, 11h19, eu e meu avô. Aí ele ficou parado assim, ó. Aí ficou rugindo. O lobisomem mora nessa casa. A minha avó tá vindo. Sua avó proibiu até de falar sobre ele. Disse que a mulher ia passando com o filho dela, aí disse que viu ele sentado. Aí quando ela olhou, a mulher saiu correndo, com medo. Disse que já estava virando já um lobisomem. Já atacaram crianças também, pessoas idosas. Parecia ser apenas o avistamento de uma criatura estranha, mas acabou se tornando o começo de um pesadelo para aquela pequena cidade no interior da Bahia. São Gonçalo dos Campos, Bahia, 2014. A cidade tranquila fica perto de Feira de Santana e foi abalada quando o morador viu uma estranha criatura
perto de uma parada de ônibus. Não se fala em outra coisa em São Gonçalo dos Campos. A lenda, bastante conhecida no folclore brasileiro, conta a história de um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia. Mas na zona rural de São Gonçalo, as pessoas andam assustadas. Algumas dizem escutar barulhos estranhos e evitam sair durante a noite. Fungava bastante, parecia que urrava, é apavorante. A gente vê um ronco na porta de um animal mesmo, assim, de uma coisa ruim. E a gente não sabe decifrar realmente o que é. A partir das 6, a porta fechada. E em relação a isso, está todo mundo com receio. Até um vídeo do suposto lobisomem já foi postado na internet. Enquanto o mistério não é desvendado, muita gente em São Gonçalo dos Campos anda com medo de dar de frente com o tal lobisomem. É nas noites nos ermos mais distantes que as assombrações costumam aparecer. E geralmente, há quem caminha só por essas noites. Cascavel, Ceará, 2014. No caminho de uma zona rural, um menino acaba se deparando com uma estranha criatura. Vamos entrar aqui na residência do senhor Campina. E o filho dele, Diego Pereira, vai relatar pra gente essa visão que ele teve de um ser diferente, um ser que não é comum no nosso dia a dia ver. Muitos chamam de lobisomem. Quer dizer que você viu o lobisomem? Vi. Como é o jeito dele? É todo cabeludo, os dentes pra fora. Ele chegou a correr atrás de você? Não. Eu acho que essa pessoa que tá transformando, ela costuma conhecer as pessoas. E as que ela tem raiva, ela bota atrás. No caso, existe alguém aqui na região que se transforma nesse ser. Você conhece? Tem uns suspeitos já. Você encontrou ele numa vereda, numa estrada de terra larga, enfim. Onde foi o local precisamente que você encontrou esse fenômeno? Foi ali na encruzilhada ali, perto da minha avó. Você ia pra casa da sua avó? Não, eu ia lá pra rua, eu ia da igreja. Aí você ia a pé, a cavalo? Completa. Aí qual a sua reação na hora? Quando eu ia passar, ele vinha pra cima de mim. Aí ele parou, ficou rodando. Aí não deixou eu passar por a estrada, eu peguei a bicicleta, corri, fui para lá, beirada da lagoa. Aí de repente ele apareceu assim, aí começou a correr de lado. Aí eu corri para casa da minha tia. Cheguei lá, fiquei mudo, não conseguia gritar não. Depois eu cheguei lá, ela me deu um copo d'água, meu coração faltava sair para fora. Aí eu nunca mais saí não. Tá com cerca de quanto tempo você viu isso? Tá com uns 15 dias. Nunca tinha visto? Não. Alguém aqui da região já relatou sobre isso? Já. Vamos falar aqui, obrigado, Diego, com a mãe dele. Como é o nome da senhora? Diana. A senhora é a mãe do Diego. Ao chegar em casa, qual foi a reação do Diego? É um alvoroço mais medonho. Eu estava na avó dele, ele não conseguia falar não. Morrendo. E a mim não foi o que aconteceu. Mãe, eu vi um bicho todo cabeludo em cima dele e eu tava de gritar, não falava. As pernas pesou, que ele disse. É porque ele ficou nervoso, quando viu o neto. A reação dele ficou muito medo. Ele é nascido e criado aqui no interior? É, nascido e criado aqui. Esse fenômeno, esse negócio que aconteceu, a senhora já tinha ouvido falar antes, alguém comentar? Eu ia falar, né, mas nunca tinha visto não. Nunca tinha visto não, A só senhora tem ele. medo? Eu tenho, o que não tem medo, não sai de casa de noite. Não tenho mais medo. Mas antes saía? Saía, às vezes eu ia pra igreja, ia pra minha sogra. Às vezes eu vou pra Lima, porque é podendo sair, cara. Mas pra longe eu não saio, não. O seu marido é caçador, ele já relatou sobre esse... Ele gosta de caçar, mas ele nunca viu, não. Assim, o meu sogro disse que quando ele era mais novo, ele já viu. Ele disse que existe. Diz ele que o bicho é feio mesmo. Ele tava conversando, ele dizendo que esse bicho que ele viu é um lobisomem mesmo. Vamos falar com ele para sabermos mais informações. O senhor já viu esse fenômeno? Já viu esse lobisomem por aqui? Eu vi, tá com muito tempo. Eu vi em 58, isso aí não é conversa de jeito de dizer não. Eu digo que vi passar, como se diz assim, na frente de um jumento que eu vi no meio da casa e o meu pai atrás. Ele passou, o bicho é feio. Troço assim dessa altura, assim, umas pancadas medonhas. Passa relógio demais. Não dá tempo, isso é um vento tão medonho assim com a tinideira, o sujeito não vê
Não vê só o vulto aqui do vento, é menos de um segundo de nada, a cachorrama late no canto, você pensa que ainda não chegou lá, tem passado. E você, o que acha? Essas pessoas estão mentindo? Ou realmente algo de estranho e fora do comum está acontecendo nessas localidades? Uma noite chuvosa, uma criança monstruosa vem ao mundo. Esse é só o ponto de partida da triste e assustadora história de Lourenço, um jovem que desde seu nascimento carrega o fardo de se virar em um lobisomem. E agora ele tem a chance de mudar o seu futuro, mas para isso terá que enfrentar um passado obscuro, o filho do lobisomem, agora adaptado em um livro, com novos desfechos e grandes revelações. Tem em mãos esse clássico do canal Causos de Cordel, publicado pela editora Wiclap. Adquira já o seu, link na descrição.